Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do nosso canal Aeroportos do Mundo. No vídeo de hoje vamos mostrar dicas e um passo a passo para sua primeira viagem de avião. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem. A primeira viagem de avião é sempre cercada de muitas emoções. Junto com esse turbilhão de sentimentos, é comum surgirem algumas dúvidas na hora de embarcar. É completamente normal ficar nervoso, preocupado e cheio de dúvidas durante o primeiro voo. Acredite! Até o turista mais experiente já experimentou isso uma vez. Para te ajudar a enfrentar esse momento tão especial com a tranquilidade que muitos sequer sonharam, preparamos este vídeo com dicas e instruções passo a passo para o seu primeiro voo. Escolha do destino para seu primeiro voo. Saber o destino do seu primeiro voo será muito útil para organizar a compra da passagem. Isso porque, dependendo da sua cidade de origem e destino, pode não haver um voo direto de um aeroporto para outro. Neste caso, a passagem será com conexão ou escala. Outra questão importante é saber quais companhias aéreas fazem a rota escolhida. Nem todas as rotas são atendidas por todas as companhias aéreas. Saber quais companhias operam o trecho aéreo que você pretende viajar ajudará você a encontrar preços, saber horários de voos e comprar passagens para seu primeiro voo. Pesquisa de preços de passagem aérea. Comprar uma passagem de avião é uma etapa que deixa muitos viajantes em agonia. E não estamos falando apenas de principiantes. Quem quer viajar precisa ficar atento às passagens aéreas e promoções para não pagar caro. Economizar é bom e todo mundo gosta. Para começar a pesquisar preços de passagens, vale pesquisar em sites de companhias aéreas, como Azul, Gol e Latam, sites de venda de passagens, além de sites especializados em promoções de passagens. Se você não está com pressa de comprar, fique de olho nos preços para ver se eles oscilam muito. Saber o melhor momento para comprar uma passagem aérea não é fácil, mas temos um vídeo no nosso canal cheio de dicas dedicado a esse tema. Certamente irá ajudá-lo. Outro detalhe importante é saber o período da sua viagem, assim a busca ficará mais focada. Se você tem datas de viagem bem flexíveis, ótimo! Isso permite que você aproveite a promoção, independentemente da data da oferta. Compra da passagem aérea. Um objetivo definido? Data selecionada? Preço ok? É hora de comprar uma passagem para sua primeira viagem de avião. A compra da passagem pode ser feita diretamente no site da companhia aérea, no aplicativo ou no atendimento telefônico, bem como nos balcões do aeroporto, caso prefira um encontro presencial. Comprar diretamente das companhias aéreas é uma forma segura de garantir suas passagens. Outra forma segura de comprar a passagem para o primeiro voo é nos sites especializados na venda de passagens de diversas companhias aéreas, como Viajanet, Submarino Viagens, Decolar e Max Milhas. Sites especializados em algumas vezes costumam oferecer preços mais baixos até do que as companhias aéreas. Portanto, não deixe de consultá-los no momento da compra. Escolha da melhor tarifa ao comprar passagens aéreas. Quando você compra uma passagem, muitas companhias aéreas oferecem tarifas diferentes para a mesma rota. Quanto maior o preço, maior o benefício. No momento da compra, você precisa verificar se algum desses benefícios é importante para você. Isso tornará mais fácil para você determinar se deve comprar uma passagem barata, média ou cara. Entre os benefícios frequentemente oferecidos com tarifas mais altas estão bagagem despachada, seleção de assento a bordo, flexibilidade para alteração de datas, grande acúmulo de milhas e até seguro viagem. Cada companhia aérea oferece benefícios diferentes, por isso preste atenção na hora de fazer as compras. Vale ressaltar que bagagem despachada e assentos pré-marcados podem ser adquiridos após a compra de uma passagem aérea.
Levar somente bagagem de mão ou bagagem despachada na compra de passagens aéreas. A bagagem é um assunto bastante polêmico, principalmente após a nova regulamentação de bagagem despachada gratuita para companhias aéreas. O ponto mais comum é que a passagem aérea com valor promocional inclua apenas bagagem de mão de até 10 kg. Se você quiser despachar bagagem extra, pode ter que pagar mais. Se você está em dúvida sobre qual opção escolher ou o que pode levar em cada mala, confira o vídeo no nosso canal, onde temos várias dicas sobre este assunto. Devo pagar pela escolha do assento? Outra coisa pela qual as companhias aéreas cobram mais é a seleção de assentos. Anteriormente, ao comprar a passagem, você podia escolher seu assento favorito. Portanto, era certo que você poderia escolher o assento na janela, no corredor ou ao lado de quem você estivesse viajando. Agora, a maioria das empresas permite apenas a seleção gratuita de assentos no check-in. Se é muito importante ir com conhecidos ou se você sonha que vai sair pela janela e ver uma bela vista do céu, então vale a pena pagar marcação do assento. Se não, confie na sua sorte e deixe a sua escolha para a hora do check-in. Para mais dicas sobre como escolher um assento no avião, confira o vídeo no nosso canal com várias dicas sobre o assunto. Inclusão de seguro viagem ou não? O seguro viagem oferecido pelas companhias aéreas é um dos golpes mais comuns na compra de passagens. O seguro viagem é opcional e você não precisa comprá-lo, principalmente para viagens domésticas. Saiba que as compras não o beneficiam. Se você estiver viajando para um destino internacional, o seguro viagem pode ser uma boa ideia, mas pode ser adquirido por outros canais. Quais dados pessoais são necessários na compra da passagem? Ao comprar a passagem, você terá que preencher um formulário com os seus dados pessoais. Muito cuidado neste momento! As passagens aéreas são pessoais e intransferíveis. Só pode ser utilizado pelo passageiro indicado na passagem. Ao preencher os dados, tome cuidado para não escrever o nome errado ou alterar as letras. O mais importante é o nome e o sobrenome. Ambos devem constar corretamente na passagem. Outros dados que normalmente são necessários são o número de identificação, e-mail, onde você encontrará o código de área e o bilhete eletrônico, data de nascimento, sexo, nacionalidade e número de telefone para contato. Os dados necessários variam entre as companhias aéreas e entre os destinos. No caso de destinos internacionais, pode ser necessário um número de passaporte. Como receberei a minha passagem aérea? Depois de comprar sua passagem aérea, você não receberá uma passagem impressa. O que você receberá, via e-mail, aplicativo ou pessoalmente, é o código localizador da reserva e o e-ticket. Um código de localização, ou código de reserva, é uma sequência, geralmente composta por números e letras, que permite que você encontre sua passagem aérea em vários canais de atendimento. Você poderá retirar sua passagem no aplicativo, site, atendimento ou balcão da companhia aérea, além dos guichês eletrônicos dos aeroportos. Seu e-ticket é uma série de números usados pelos aeroportos oficiais, como o seu código de identificação do passageiro. Você também poderá obter e-tickets em vários canais de atendimento. Tanto o seu código de localização quanto o bilhete eletrônico serão usados para fazer o check-in antes da viagem. Após a compra de uma passagem aérea, fique sempre atento a possíveis alterações de horários ou mesmo cancelamentos de voos. Não é incomum que os voos mudem. Consulte o aplicativo ou site da companhia aérea e verifique se está tudo bem. Use o site ou e-ticket para acessar seu bilhete. Depois é só aguardar o horário do check-in, que pode ser liberado alguns dias antes da viagem. Quais documentos são aceitos para o embarque? Para embarcar no avião, é necessária a identificação. A lista de documentos aprovados é enorme, mas nem todos são aceitos. Em geral, são permitidos a bordo documentos oficiais com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação, CNH, também aceita foto digital, passaporte, título eletrônico e carteira de classe.
Cartões de estudante, clubes, organizações e outros cartões de identificação não oficiais não são aceitos como documentos de identificação. Mantenha seus documentos atualizados para evitar problemas. Algumas companhias aéreas recomendam que, para evitar problemas, o documento apresentado tenha sido emitido até no máximo 10 anos antes da data da viagem. Confira no nosso canal outros vídeos com dicas sobre os documentos essenciais para cada situação. O que você deve fazer ao chegar ao aeroporto para seu primeiro voo? Chegue cedo ao aeroporto. Lembre-se que este é o seu primeiro voo e tudo é novo. Portanto, chegue cedo ao aeroporto. 2 horas antes de um voo é o mínimo recomendado para qualquer viajante em um voo doméstico. No seu caso, 3 horas seria uma boa opção. Será fácil fazer o check-in com antecedência, despachar a bagagem, se for o caso, embarcar no avião e curtir a viagem sem preocupações. Além disso, passear pelo aeroporto é sempre uma boa forma de você relaxar e entrar no clima da viagem. Fazer o check-in. O check-in levanta muitas dúvidas para quem está voando pela primeira vez. Na verdade, tudo é fácil. O check-in nada mais é do que confirmar sua presença no voo. O check-in geralmente é oferecido pelas companhias aéreas alguns dias antes da viagem, e você pode fazer o check-in pelo aplicativo ou site da companhia aérea. Se não tiver certeza, ainda pode fazer o check-in nos balcões de atendimento eletrônico do aeroporto ou diretamente nos balcões de atendimento da companhia aérea. Ao fazer o check-in, você precisará inserir dados pessoais, como um número de contato de emergência, e verificar se está familiarizado com todas as regras de segurança de voo. Você pode adicionar bagagem extra, se necessário, e escolher um assento no voo. Tudo é tão fácil. Em 2 minutos, você estará pronto para fazer o check-in e receber seu cartão de embarque. Vale ressaltar que você pode fazer o check-in alguns dias antes da viagem. Os horários variam entre as companhias aéreas. Você não precisa esperar chegar ao aeroporto para fazer isso. No entanto, se você estiver voando no dia da viagem, certifique-se de chegar ao aeroporto com antecedência para evitar o risco de perder o voo. Imprima ou salve seu cartão de embarque. Após o check-in, você receberá seu cartão de embarque, equivalente ao seu bilhete de avião. Um cartão de embarque é um documento, impresso ou digital, com o número e horário do seu voo, aeroportos de partida e chegada, seu nome, assento e portão de embarque, se especificado. O cartão de embarque possui um código, como um código QR ou código de barras, que permite o acesso à sala de embarque e à aeronave. Seu cartão de embarque pode ser digital ou impresso. Ambos são aceitos para o embarque. Atenção! Se o seu voo tem conexão, você receberá um cartão de embarque para cada trecho de voo. Guarde todos eles e use nos voos equivalentes. Despacho da bagagem. Se for despachar alguma bagagem, dirija-se ao balcão da companhia aérea. Se você já fez o check-in, dirija-se à fila identificada com despacho de bagagem. Caso não tenha feito o check-in, o atendente da companhia aérea poderá solicitar que o faça nos guichês eletrônicos antes de despachar a bagagem. Se você encontrar dificuldades, peça ajuda aos atendentes. Eles estão lá para ajudar. Após o check-in, entre na fila de despacho de bagagem. Suas malas serão pesadas, etiquetadas e enviadas em uma esteira rolante. Você poderá pegar sua mala novamente somente no desembarque. Ao despachar a bagagem, você receberá um código de rastreamento. Com ele, você pode encontrar a mala, caso ela seja extraviada. Lembre-se de que esta bagagem despachada não é sua bagagem de mão. Sua bagagem de mão irá acompanhá-lo no voo. Raio-x de segurança no acesso à sala de embarque. Após fazer o check-in e despachar a mala, você deve se dirigir para a sala de embarque. Na entrada, um funcionário irá conferir o seu cartão de embarque e autorizar a sua entrada. Antes de chegar à sala de embarque, você passará por uma verificação de segurança. Todos os passageiros devem passar pelo raio-x, e em alguns casos,
podem solicitar a revista da pessoa e da bagagem de mão. Este processo é padrão e não há motivo para preocupação. Retire todos os objetos metálicos dos seus bolsos, incluindo cordões, joias, relógio e cinto. Na mala de bordo você não pode levar frascos com líquidos com mais de 100 ml, e todos devem estar acondicionados em um saco plástico transparente, tipo Ziploc, e somente um volume por pessoa. Nem preciso dizer que é proibido transportar objetos cortantes, pontiagudos ou que possam causar ferimento na mala de bordo. Por exemplo, tesouras, lixa de unha daquelas metálicas e alicate de unha. Após essa etapa, você estará livre para andar pela sala e embarque. Entrada na sala de embarque. A sala de embarque é a área de acesso a todos os portões de embarque do aeroporto. Cada portão fornece acesso a um voo de determinada companhia aérea. O tamanho da sala varia muito entre as companhias aéreas, e alguns aeroportos possuem diferentes salas de embarque. Para ter certeza de que você está na sala certa, confira o número do seu voo no cartão de embarque, com o número do portão correspondente nos telões que ficam espalhados pela sala de embarque, para você não ter que sair correndo por toda a sala até o lugar de onde seu voo partirá. Depois de localizar o portão, continue atento à tela de informações. Às vezes, a administração do aeroporto muda o portão por conta do reposicionamento de aeronaves. Os portões de embarque costumam ser identificados por letras e números, quase sempre na ordem. Placas de identificação nos corredores ajudam a encontrar o caminho para o portão de embarque certo. É tudo bem intuitivo e fácil. Se houver tempo, aproveite para conhecer a sala de embarque, pois as salas de embarque dos maiores aeroportos contam com restaurantes, lojas, serviços diversos, áreas diferenciadas, salas VIP, banheiros e bebedouros. Agora, os menores aeroportos geralmente são muito simples e descomplicados. Mas não se deixe levar pelo tempo para não correr risco de perder o voo. Quando o pessoal da companhia aérea chamar para o embarque, fique atento às orientações deles quanto à ordem do embarque. Por lei, prioridades embarcam primeiro: idosos, deficientes, gestantes ou pessoas com crianças de colo. Em seguida embarcam passageiros dos programas de fidelidade das empresas e por fim os demais passageiros, às vezes organizados por fila de poltronas do avião. Ao embarcar, você precisará mostrar mais uma vez seu cartão de embarque e documento. Diferença entre horário de embarque, fechamento das portas e decolagem. Há muita confusão e é normal se enrolar com o horário do voo, então tome cuidado. Ao comprar uma passagem aérea, o horário exibido é o horário de partida do voo. No entanto, você terá que entrar na sala de embarque bem antes disso. Normalmente, os passageiros começam a embarcar no avião 40 minutos antes do horário programado do voo. Há tempo de sobra para todos embarcarem, sentarem e o avião fechar as portas para decolar no horário exato indicado em sua passagem. Ou seja, o horário de embarque é diferente do horário do voo. Sabendo disso, lembre-se que se você chegar no portão de embarque no horário certo para o seu voo, você não poderá entrar. Em média, as portas dos aviões fecham 15 minutos antes do horário do voo. Pode acontecer do embarque ser remoto. O que isso significa? O processo de embarque será praticamente o mesmo, mas você embarcará em um ônibus que o levará até o avião. O embarque remoto é possível se não houver espaço disponível no terminal de embarque. Eles são, portanto, estacionados longe e os passageiros são levados ao local de ônibus. Em alguns aeroportos menores, o embarque remoto pode ser feito caminhando até o avião. Encontre seu assento e guarde sua bagagem. Ao embarcar no avião, você deve encontrar imediatamente seu assento. Eles são identificados por números e letras que estão na base do bagageiro. Os números marcam a fileira de assentos. A letra indica onde a poltrona está localizada, seja na janela, no meio ou na lateral. Em cada fileira há uma identificação da posição do assento. Basta seguir o desenho e se sentar. Em caso de dúvida, peça ajuda a um comissário de bordo. Se já houve alguém em seu assento,
Converse com a pessoa ou chame o comissário de bordo. Depois de encontrar seu assento, use o bagageiro superior para guardar sua bagagem de mão. Sua bolsa de mão, notebook ou itens pessoais devem estar abaixo do assento à sua frente, perto de seus pés. Aperte o cinto de segurança e aproveite a decolagem. Poucas frases dão tanto frio na barriga como aperte o cinto de segurança. Este é um sinal de que o voo está prestes a começar e você está prestes a decolar. Aperte o cinto de segurança, retorne seu assento à posição original e prepare-se para começar sua primeira viagem de avião. Antes da decolagem do avião, os comissários de bordo comunicarão as instruções de segurança a serem seguidas durante todo o voo. É muito simples. Uma vez instruído, abra as persianas e prepare-se para decolar. Ouvir aviões decolando é incrível e vale cada segundo. Agarre-se à janela, aprecie a vista e aprecie a cidade que começa a ficar mais pequena lá embaixo. É muita emoção. Como é o serviço de bordo? Hoje em dia, nas companhias aéreas nacionais, é mais comum que os passageiros recebam lanches durante o voo, como biscoitos, torradas e pequenos sanduíches, além do suco, refrigerante e água. Isso se você tiver. É cada vez mais comum que o serviço de bordo em voos domésticos seja cobrado à parte. Neste caso, o menu estará disponível no bolso do assento à sua frente, e você poderá consultar o preço caso queira algo. Um comissário de bordo viajará de um lugar para outro prestando este serviço. Se for gratuito, não deixe de experimentá-lo. Após o pagamento, você pode escolher se deseja fazer um pedido ou não. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão. A água é sempre gratuita. Posso levar comida e bebida a bordo? Provavelmente sim. Se você se sentir mais confortável com seus próprios lanches ou quiser garantir que não ficará com fome e sede, não há problema. Apenas tome cuidado para não pegar alimentos que possam manchar a cabine do avião ou ter um odor forte. Entretenimento a bordo. O entretenimento doméstico a bordo varia muito de acordo com a companhia aérea e o tipo de aeronave. Tudo vai depender da sua sorte. Desde voos com telas de TV individuais, com canais ao vivo, até voos sem entretenimento. Em geral, entre as opções de entretenimento a bordo podem ser encontradas: rádio com ampla seleção de músicas, com fone de ouvido em cada assento. Revista de bordo, da própria companhia aérea. Televisão individual. Um aplicativo para visualizar conteúdo em seu celular ou tablet. Wi-Fi, quase sempre um serviço pago. Além dos serviços disponíveis, pode utilizar o seu próprio entretenimento. Você pode trazer seu telefone e alguns filmes, ouvir música e usar seu computador ou tablet durante o voo. Lembre-se de trazer seus próprios fones de ouvido, pois as companhias aéreas nem sempre os oferecem gratuitamente. Conteúdo no seu celular. As companhias aéreas estão aumentando o investimento em conteúdo que pode ser acessado pelo celular, tablet ou laptop do passageiro, conhecido como streaming. Funciona assim. Você baixa e instala o aplicativo da empresa e durante o voo pode acessar um portal de conteúdo, como se fosse um site, com filmes, sets de filmagem, desenhos, reportagens, programas de TV e outros conteúdos interessantes. Antes da viagem, é bom pesquisar se a empresa possui um aplicativo e instalá-lo para usar durante o voo. Banheiros a bordo. Em todas as aeronaves de grande porte há disponibilidade de banheiros para os passageiros. No entanto, tente ir ao banheiro antes de embarcar no avião para não precisar levantar no meio do voo. Vale ressaltar que em alguns voos, devido à turbulência, os passageiros podem não ter permissão para usar o banheiro. Por isso é sempre bom estar preparado. Os banheiros têm vasos sanitários, pias, espelhos e geralmente são apertados. Você pode sair do seu assento durante o voo? Sim, mas não recomendável. Os passageiros podem levantar-se durante o voo, mas nem sempre.
Você deve permanecer sentado sempre que o ícone do cinto de segurança estiver aceso, inclusive durante a decolagem e aterrissagem. Para a segurança dos passageiros, levante-se apenas se necessário. Além disso, evite se movimentar na aeronave durante o trabalho a bordo ou quando a tripulação solicitar. Além do mais, em caso de turbulências, se você não estiver com o cinto de segurança afivelado, pode sofrer acidentes. Quando o avião pousar, não se levante do assento. Da pista até a área de pouso é um longo caminho e os passageiros devem ficar sentados para garantir a segurança. Levantar-se neste momento pode ser perigoso, além de desconfortável. Hora de pousar. Decolar é muito bom, mas pousar é melhor ainda. Esta será a sua primeira aterrissagem e é normal sentir-se um pouco nervoso. Mesmo quando as emoções tomarem conta, lembre-se de olhar pela janela do avião e aproveitar o momento enquanto ele se aproxima do solo. O avião pode tremer um pouco ao pousar, mas nada com que se preocupar. Não se esqueça de colocar o cinto de segurança, retorne a poltrona à sua posição original, vertical, e trave a mesa de bandejas. Normalmente o pouso é bem tranquilo. Aproveite este momento. Saída da aeronave. Como dissemos, após o pouso, todos os passageiros devem sentar e seguir as instruções do comissário. Levante-se apenas quando for autorizado. Espere o passageiro da frente sair, arrume sua bagagem de mão e desça silenciosamente do avião. Não há necessidade de pressa ou correria. Assim como no embarque remoto, o desembarque também poderá ser remoto, ou seja, ao sair da aeronave você embarcará em um ônibus que o levará até a sala de embarque. Aqui você precisará caminhar até a área de retirada de bagagem, se tiver bagagem despachada, ou procurar a saída da sala de embarque. Na maioria das vezes, ambas estão na mesma direção aeroporto. Basta seguir as placas de identificação e não haverá erro. Em caso de dúvida, siga os outros passageiros que desembarcaram com você. Voos com escala ou conexão. Se você comprou uma passagem aérea com escala ou conexão, não se preocupe. O processo será muito fácil de seguir a viagem até o seu destino final. A conexão ou trânsito ocorre quando um voo não vai diretamente de uma cidade para outra. Por exemplo, você viajará de Porto Alegre para Manaus, mas não há voos diretos entre as duas cidades. Neste caso, você terá que parar em outro aeroporto que permita realizar o percurso, como o aeroporto de Guarulhos. Funciona como uma parada estratégica, mas o destino será o mesmo. No momento da compra da passagem, as conexões ou paradas estão previstas e inclusas no preço. Você saberá o aeroporto onde vai parar e o tempo entre os voos. Fique atento para não comprar passagens com tempo de conexão muito curto, assim não haverá risco de perder o voo seguinte. Escalas. Quando uma aeronave chega a uma ou mais cidades antes do destino final para abastecimento, embarque ou desembarque de passageiros, isso é considerado uma escala. Depois de parar, você continuará a sua viagem no mesmo voo. Dependendo do caso, você terá que sair do avião enquanto espera para continuar a viagem, mas essa não é uma regra fixa. Na escala, não é necessário retirar bagagens e efetuar um novo despacho. A mala seguirá para o seu destino. Algumas empresas ou agentes de viagens costumam usar o termo escala para se referir a qualquer tipo de parada no itinerário, mesmo quando se trata de uma conexão, o que pode ser confuso para passageiros de primeira viagem. Conexões. No caso de voos com conexão, os passageiros desembarcarão numa cidade intermediária e embarcarão em outro voo até seu destino. Nos voos nacionais, domésticos, na maioria dos casos, a bagagem não é recolhida, segue diretamente para o destino. Nas conexões internacionais, as regras variam de país para país, podendo exigir não só um novo despacho de bagagens, mas também o controle da imigração. Se você tiver uma conexão, fique atento ao sair do primeiro voo para não correr o risco de perder o próximo voo. Normalmente, o tempo entre um voo e outro é muito curto e você tem que correr. Na hora de comprar as passagens,
Se houver conexão, procure voos com limite mínimo de 1 hora. Desta forma, você reduzirá seu risco de correrias. Ao descer do avião, procure nos painéis eletrônicos o portão de embarque do novo voo e siga direto para lá. Em caso de dúvida, não hesite em pedir ajuda aos comissários de bordo ou agentes de solo. Retirada de bagagem. Se você despachou bagagem, siga as placas de retirada de bagagem para retirar sua bagagem. Ao chegar à sala, você verá várias esteiras automáticas onde sua bagagem está localizada. Verifique nos painéis eletrônicos em qual esteira estão as bagagens do seu voo. Pode demorar um pouco para as malas aparecerem na esteira. Não se preocupe. Assim que as malas começarem a se mover, encontre a sua e retire-a da esteira. Preste atenção na retirada da sua mala da esteira e tenha certeza que a mala é sua mesmo, pois muitas malas são iguais e você pode acabar se confundindo. Tenha sempre em mãos aquele comprovante de despacho de bagagem, que geralmente é colado no seu cartão de embarque e que em caso de dúvidas você pode conferir os dados que estão nele com os dados das etiquetas que estão na sua bagagem. Também poderá precisar dele em casos de bagagem extraviada. Bagagem extraviada. Se a sua bagagem não aparecer na esteira, ela pode ter sido extraviada. Em caso de extravio de bagagem, dirija-se ao balcão de atendimento da companhia aérea. Qualquer problema deve ser comunicado imediatamente à companhia aérea, através do RIB, Baggage Irregularity Report, enquanto estiver no aeroporto. Depois de deixar o aeroporto, há um limite de 7 dias após o desembarque para fazer a reclamação, mas isso reduz suas chances de obter uma compensação. Caso não consiga preencher o RIB, utilize o saque via e-mail para documentar sua reclamação. Alguns portadores de cartão de crédito como Visa e Mastercard têm coberturas de perda ou roubo de bagagem, para amenizar gastos decorrentes do imprevisto. Portanto, nestes casos, sempre verifique os termos de uso e limitações do benefício. Bem pessoal, obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A gente sabe que vendo todas essas dicas parece ser muito complicado, mas na prática, você vai tirar de letra a primeira viagem de avião. O mais importante é ter calma, ver sempre todas as informações atentamente e sempre mesmo, pedir ajuda quando achar necessário. Assim não haverá erros. E depois da primeira, temos certeza de que você estará pronto para muitos outros voos. Se você ainda tem alguma informação e que gostaria de compartilhar conosco, fique à vontade. Comente aí nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Aproveite e faça boa viagem. E até o próximo vídeo.